Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Este é o nosso encontro. O evangelho de hoje ensina. Quero convidar você a abrir bem o seu coração para que nós possamos meditar essa liturgia dominical do 22º domingo do tempo comum. Abra agora a sua Bíblia em Marcos capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 23. Acompanhe com bastante atenção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e os outros judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho. E seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras, vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas no seu coração, o seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, a imoralidade, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho e falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, este é um daqueles relatos do Evangelho que eu acredito que nem precisariam de homilia, nem precisariam de explicação, porque está muito claro. Está muito objetivo. Mas como muitas vezes nós somos ainda relutantes de entender o que é que nosso Senhor está querendo nos dizer, eu vou dizer aqui algumas palavras para vocês. Veja bem, mais uma vez, os mestres da lei e os fariseus, homens do sagrado, os homens do templo, aqueles que buscavam viver em tudo a lei de Deus. Exatamente estes homens vão ao encontro de Jesus. Saem lá de Jerusalém e vão ao encontro de Jesus, mas o que parece é que eles não estavam muito bem intencionados. Eles ouviram falar de tudo que Jesus estava fazendo de bom na vida das pessoas e, pelo que se percebe, eles estavam muito desconfiados e até com inveja da grande popularidade de Jesus. Então eles ficavam colocando Jesus à prova, testando Jesus, querendo pegar Jesus em alguma palavra para poder ter motivo de o acusar de alguma coisa. E aí eles se apegam à lei. Eles seguiam a tradição de, como diz aqui, lavar bem as mãos, né, antes de comer,
tomar banho quando voltam da rua. Em tempos de pandemia, a gente precisa fazer isso também, tá? Continuar fazendo isso, manter todos os cuidados, aqui por uma questão de higiene. Mas lá naquela época não era somente uma questão de higiene, era uma questão de ritualidade, obrigações religiosas. Então eles vão reclamar a Jesus. Por que os discípulos não cumpriam essas obrigações? E aí Jesus aqui usa palavras muito duras, citando o profeta Isaías. Olha só, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Vocês me louvam com os lábios, mas no coração de vocês, bem lá no coração de vocês, vocês não estão perto de mim. Vocês não estão me louvando. Vocês trocaram a essência da lei por preceitos humanos. Veja, gente, que em nenhum momento Jesus não manda viver a lei. Ao contrário, ele disse que veio levar a termo a lei. Mas Jesus aponta para a essência da lei. Aquilo que aqueles homens parece que tinham esquecido. Cumpriam a lei pela lei. A obrigatoriedade. Eles queriam cumprir rigorosamente, de uma forma legalista, a lei como eles entendiam. E tinham esquecido a essência. A essência da lei, que é o amor, a misericórdia, a justiça misericordiosa de Deus. E é por esse motivo que muitas vezes Jesus os criticava e os chamava de hipócritas. Aqueles que usam máscaras, aqueles que dizem uma coisa e fazem outra. Fazem jejum, mas somente para serem tidos por piedosos. Dão esmolas, mas para poder as pessoas o elogiarem, o aplaudirem. Fazem bonitas orações, mas não para glorificar a Deus, mas para glorificar ao próprio ego. Então Jesus vem e denuncia esse tipo de religiosidade. Veja bem, meu povo, a prática da religião é algo muito bom. Eu já estou caminhando aí para os meus 20 anos de vida religiosa. E é uma graça de Deus, é uma bênção de Deus. Você poder, como diz a palavra, a lei de Deus é perfeita. É perfeita. E nós precisamos sim de lei que regule a nossa vida. Mas não cumprir a lei pela lei, esquecendo os valores do Evangelho, esquecendo o que dá fundamento a essa lei. E era exatamente o que tinha acontecido com esses homens. Eles parecem que deixaram o essencial de lado e foram viver apenas daquilo que eles achavam que era, como eles interpretavam. E por isso, muitas vezes, eles eram cruéis. Muitas vezes, eles usavam exatamente essas tradições meramente humanas para poder até esconder a perversidade dos seus corações. E por isso que Jesus hoje vem dizer, olha, não é o que entra, é o que sai. Não é o que entra, é o que sai. É daqui, de dentro de nós, que sai todo tipo de crueldade, de maldade, de preconceito, de inveja, de mesquinhez. Como Jesus disse aqui, ele fez uma lista bem vasta aqui. Depois pegue aqui e veja imoralidade, roubo, adultério, ambição, maldade, fraude, devassidão, calúnia, orgulho. E essa lista aqui podia crescer ainda mais. E de onde é que sai isso? Qual é a fonte de tudo isso? Aqui, do nosso coração. E muitas vezes a gente acha que é o outro. A gente sempre culpa o outro. Diz que é tal pessoa, diz que é tal situação, diz que é tal música, de tal programa. Mas muitas vezes aquilo lá que vem
na verdade, só teve o poder de despertar o que já está aqui, ó. A maldade já está aqui, a imoralidade já está aqui. E aquilo só teve a força de despertar. Então vamos pedir hoje, meu povo, para que Deus cure o nosso coração de todo esse tipo de maldade que muitas vezes nós colocamos para fora e que afeta tantas pessoas. Prejudica a nossa vida, mas não somente a nossa vida, mas a vida de tantas pessoas. Que Deus cure o nosso coração de todo tipo de maldade. E que a gente viva, sim, as nossas obrigações religiosas, mas sem esquecer da essência, que é o amor a Deus e o amor aos irmãos. O amor a Deus acima de tudo e ao nosso próximo, como Jesus nos ensinou. Dai-nos essa graça, Senhor. Isso nós te pedimos com muita humildade, com muita verdade no nosso coração. Cura o nosso coração de todo tipo de maldade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo, Deus os deu o céu, paz e bem. Curta, compartilhe, comente esse vídeo. Faça essa palavra aqui alcançar mais e mais corações. Paz e bem, até amanhã, se Deus quiser.